porque dá para sentir o coração dele anunciando a palavra. Amém? Que vocês receberam com carinho e que Deus te use bastante esta noite. Amém? Amém, irmãos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Estou meio perdido aqui, eu acho que eu devo ficar aqui em cima. Se eu estiver errado, alguém me corrige. Amém? Deus não se faz presente nesse lugar de uma maneira tão grande, de que a ordem que eu tinha preparado aqui já se inverteu. A missionária começou a ministrar exatamente o texto a qual eu vou dar continuidade. Para mim é um sinal, é prova de que Deus já está aqui. E mais que isso, existem pessoas aqui, assim como eu, que precisam ouvir uma palavra que Ele tem. Amém? Como o irmão já me apresentou, eu me chamo Márcio, sou presbítero da igreja Comunidade Crescer, tá? A sede é em Mirassol. Aqui está a minha esposa, lindíssima esposa Luciene, e dentro do ventre dela também tem a minha mais nova filha, que é a Elisa, tá? E do lado a minha filha Natália. Eles estão me acompanhando conosco nessa noite. Amém? Sem mais delongas, eu gostaria, me perdoe o rapaz da mesa de som, que eu passei os textos para ele, mas nós invertemos as coisas. Me perdoe, irmão. Nós vamos então para Lucas 12, a partir do versículo 29. Glórias a Deus. A missionária começou em Mateus, que é o mesmo texto, vai falar sobre ansiedade. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 29. Quem encontrou, dá uma glória a Deus? Aleluia. Aquele que não encontrou ou que não trouxe a sua Bíblia pode acompanhar aqui à frente. O irmão já localizou. E diz assim, Lucas 12, 29. Não pergunteis que a vez de comer ou que a vez de beber, e não andeis inquietos, pois os gentios de todo mundo buscam todas essas coisas, e o vosso Pai, Ele sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, pois o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tens e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro dos céus que nunca acaba, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. E eu gostaria de chamar a atenção no versículo 34, que diz o seguinte: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém, amados? Uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Aleluia. Os irmãos podem estar sentados. Glórias a Deus. A missionária começou a ministrar em dois momentos. Ela falou sobre ansiedade, sobre nós termos fé. Amém? E o texto que ela usou de Mateus fez, nós começamos a continuidade aqui, tá? Em Lucas. E o texto vai falar um pouco sobre ansiedade, e ele finaliza no 34, que vai falar: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Deixa eu descer aqui e ficar mais próximo dos irmãos. O texto fala sobre ansiedade, e a missionária falou sobre isso, sobre ansiedade e sobre ter fé. Que nós temos que ter fé, nós temos que crer no Deus vivo, não no Deus morto que está numa cruz pregado. Não, esse Deus já desceu e redimiu os nossos pecados. E por que nós temos ansiedades? Por que nós estamos correndo atrás do tempo? Porque nós estamos ansiosos com o que vai comer, com o que vai vestir, que é o que o texto estava falando. E ele fala que os gentios, ou seja, aqueles que ainda não eram cristãos no momento, buscavam essas coisas, corriam atrás das coisas e não conheciam a Deus. Então o primeiro ponto que nós podemos levantar nesse texto, de que aqueles gentios que corriam atrás das coisas, eram preocupados com o seu ganho, com o seu trabalho, preocupados com o que ia te vestir, preocupados com o que ia te ter de comer, eles não conheciam a Deus. O
texto fala ali de que até as flores que eram tão belas pelas suas cores não se preocupavam em ter roupas, porque Deus as vestia. Ou seja, os gentios não conheciam Deus e por isso corriam atrás do templo, corriam atrás de dinheiro. Mas e nós? Porque nós, que não somos mais gentios, vamos dizer assim, nós somos cristãos, aceitamos Jesus, caminhamos com Ele, conhecemos a palavra, conhecemos o Evangelho de Deus, e por que nós ainda andamos ansiosos? Ou será que não existe nenhum ansioso aqui? Ninguém está preocupado com o dia de amanhã, o que vai trabalhar amanhã, se vai continuar empregado amanhã, será que nós vamos almoçar, jantar? Isso passa no nosso coração também, isso passa na nossa mente. Porque nós, conhecendo Jesus, ainda andamos ansiosos. Versículo 34, ele tem a chave para a resposta da ansiedade. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. A chave da ansiedade, a resposta, porque muitos cristãos ainda andam ansiosos, é porque o que está no coração, ou seja, onde está esse tesouro das pessoas, infelizmente, não está em Cristo. Mas eu venho no culto, irmão, eu toco, eu louvo, eu tomo Santa Ceia, eu faço muitas coisas, eu jejuo. Irmãos, enquanto nós continuarmos simplesmente fazendo as coisas e a palavra de Deus não entrar no nosso coração, nós vamos continuar tendo ansiedade, porque ainda nós não seremos transformados pelo Evangelho. O Evangelho de Deus, ele deve causar transformação. Então, quando nós entramos na casa de Deus, sentamos e ouvimos uma palavra, uma ministração, um louvor, aquilo tem que fazer sentido para mim, aquilo tem que fazer sentido para você, e isso significa que a palavra entrou no meu coração. Se o meu tesouro de vir estar na igreja é simplesmente para o pastor, a pastora, a missionária, alguém te ver, não significa nada, não vai fazer diferença nas nossas vidas. Mas a partir do momento que você entra, tenta lembrar da primeira vez que você entrou nessa igreja, ou se você se converteu em outra igreja, tenta lembrar desse dia, como você foi lá. Provavelmente você estava todo cheio de pecados, você estava cheio de desconfiança, você estava cheio de medo, mas nada disso interferia no fato de você sentar ali e querer buscar algo. Você nem tinha noção se era Jesus, se era Deus, o que era que ia acontecer. Você estava ali arrebentado, e você vem e realmente Deus te toca. Deus te toca. Assim como a mulher de sangue, do fluxo de sangue, quando Jesus andava e ela tocou na orla das vestes de Jesus e fluiu o poder, aquele dia, o primeiro dia que você conheceu a Deus, foi exatamente isso. Esse exato momento, se vocês lembrarem, é o momento em que você estava com o seu coração aberto, e onde Jesus entrou, onde Ele fez a transformação em você. Hoje você está aqui, mas por que nós ainda somos ansiosos? Nos preocupamos com as coisas mesmo conhecendo Jesus, conhecendo a palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, muitas das vezes a palavra ela entra no nosso coração, nos transforma, e a gente fica com uma palavra superficial. A gente se acostuma com o Evangelho, a gente se acostuma em vir à igreja, a gente se acostuma nos louvores que estão tocando. Eu me acostumo que todo domingo às 19h30 eu tenho um culto aqui. Eu sei que na quarta-feira tem culto, na quinta-feira, e aquilo entra num cotidiano. E a palavra de Deus diz, nós vamos entender nessa noite, de que quando você deixa a sua vida cristã entrar num cotidiano, você está vulnerável a coisas do coração. Nós vamos para o próximo texto e vocês vão entender. Eu gostaria de um copo de água, irmão. Alguém puder trazer? Esse aqui? Que chique. Obrigado. Eu achei que era para algo especial. Obrigado. Então nós vamos entender que o nosso coração ele não pensa. Amém? Estão comigo? Pode falar amém, irmãos. Eu sou presbítero, então eu gosto de aula, de dar aula, então eu gosto de interagir com vocês. Eu preciso que vocês respondam. Então nós entendemos que o nosso coração não pensa, certo? Ou alguém acredita que o coração pensa, certo? Então por que nós tomamos decisões com o coração? Lembra da sua primeira namorada, do seu primeiro namorado, e quando brigou e largou, eu falei assim, eu estou triste, eu estou com uma dor no coração. Nosso coração
Nós não tomamos atitudes pelo coração, nós tomamos atitude pela nossa mente, pelo que nós pensamos. Só que nós tomamos essas atitudes por aquilo que o coração nos influencia. Então, se eu estou sentindo muita raiva e eu vou agredir alguém, misericórdia, mas eu vou agredir por quê? Não simplesmente porque eu quero agredir, mas porque eu senti algo, e isso veio do meu coração. Olha o texto: porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. E eu quero que você pergunte para você mesmo essa noite, não precisa responder: onde está o seu coração? Em que tesouro você está depositando o seu coração? Eu já dei uma dica de que no próximo texto nós vamos ver como que o coração influencia. E eu quero que você pense, antes de nós ir para o próximo texto, onde está o seu coração? Ah, está aqui na igreja. Sim. Ah, tá, eu leio a Bíblia. Sim. Mas será que aquilo que você lê entra no seu coração? Porque, como nós vimos que a missionária falou, e nós vimos esse texto, quando fala de ansiedade, eu posso pedir para o presbítero Vitor pregar a noite inteira para mim, e eu sair vazio, e a palavra não fazer sentido. Se a palavra dessa noite não estiver fazendo sentido para você ainda, você está bloqueando o seu coração para que a palavra não entre. Deus quer falar com pessoas aqui. Deus quer ter um relacionamento profundo com pessoas aqui. Essa palavra Deus me deu para me pregar na minha igreja algumas semanas atrás. E no dia que eu fui pregar, houve algumas coisas que eu não preguei. E Deus falou assim: calma. E de repente veio o convite e eu fui procurar e meditar numa palavra que Deus falou: eu quero que fale lá sobre o coração. Eu preciso me relacionar profundamente com pessoas naquele lugar. E eu gostaria de estar sentado aqui, porque essa palavra é para mim também. Nosso tempo já correu demais. E lá fora existem muitas pessoas precisando do Evangelho. Lá fora não está precisando de crentes. Lá fora não está precisando de pessoas cristãs. Mas está precisando de pessoas transformadas pelo Evangelho, para que elas possam ver. Irmãos, lá fora as pessoas estão acostumadas já a ver um crente com a Bíblia preta debaixo do braço andando para lá e para cá. Uns usam terno, outros não usam terno. E as pessoas já estão acostumadas com isso. As pessoas lá fora precisam de pessoas transformadas. E a mensagem dessa noite é que você seja transformado. Se você começou ontem, anteontem, ou se você vai começar uma caminhada hoje com Jesus, entenda de que você precisa ser transformado. Toda vez que alguém subir ali e abrir a palavra, toda vez que você colocar um louvor no seu carro, no seu serviço, isso tem que te transformar. Se você estiver lavando a louça do seu dia e você pôr um louvor ali e deixar esse louvor e você parar assim, o que o louvor falou? Se você não souber, não adiantou nada você pôr o louvor lá. Sabe quando nós entramos num restaurante, por exemplo, e tem uma Bíblia aberta no Salmo 23 lá, e aquela página está amarela, e nós criticamos esses lugares assim: olha só, a palavra está aberta, mas nem sabe o que está escrito. Isso nós cristãos fazemos o mesmo, colocando um louvor e não ouvindo. É a mesma coisa. Nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer, e para isso o Evangelho tem que entrar no nosso coração. Se o seu tesouro não for a palavra de Deus, não for o relacionamento com Deus, o seu coração não está em Deus, o seu coração não está se relacionando com Deus. Vamos lá então, vamos na mesa. Vamos para o texto que nós estávamos pensando. Vamos lá em Provérbios. Aleluia. Provérbios 4, 23. Glórias a Deus. Provérbios 4, 23. Diz assim: sobre tudo ou sobre todas as coisas, tá, que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas de vida. Algumas traduções vai dizer procedem, guarda o teu coração, porque dele procedem, vamos por essa tradução, saída de vida, para vocês entenderem. Eu falei para vocês que o coração não pensa, nossa mente pensa e a gente age pelo que está no nosso coração. Em Provérbios 4, 23 vai falar o seguinte: sobre tudo, sobre todas as coisas, você deve guardar o teu coração. Deus já está instruindo. Toda vez que nós ouvimos
seculares do mundo, todas as vezes que a gente escuta um louvor, todas as vezes que a gente escuta alguém nos xingando, todas as vezes que nós vemos as coisas, ou seja, essas coisas vão formar o nosso coração. Se o nosso coração não pensa, ele vai armazenar essas coisas. Então a palavra de Provérbios ela fala assim: guarda o teu coração, ou seja, esconde o teu coração. Porque, lembra que eu falei que eu agredi o rapaz? Se eu vou agredir porque aquilo já surgiu no meu coração, se o meu coração estiver cheio disso, eu vou agir dessa maneira. Deus conhecendo a gente fala assim: esconde o teu coração, guarda o teu coração para as coisas que são minhas. Porque se você andar com a Bíblia debaixo do braço, é um crentão bonitão, mas se você não tiver o seu coração guardado, você não vai ser um crente de coração, vai ser um crente de roupa, um crente de imagem. Deus não precisa de um crente de imagem, precisa que você seja um crente de coração. Ele fala: guarda o seu coração para as coisas que são minhas. Eu preciso colocar as coisas minhas dentro do seu coração. E aquilo que faz parte do mundo, aquilo que não são minhas, não pertencem a Deus, você não deve colocar no seu coração. Agora você vai olhar para você e vai falar assim: quantas coisas de Deus existem no seu coração e quantas coisas de Deus não existem no seu coração. Pensa nisso. Essa não passei, irmão, para você, mas se você achar aí, Joel 2:13, por favor. Joel 2:13. Esse texto é maravilhoso. Preste atenção. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, Ele é tardio em irar-se, grande em beneficência e se arrepende do mal. Mas eu quero que você atente comigo. Preste atenção nessa frase: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Para quem conhece a palavra e quem lê bastante, você vai se deparar com vários textos de que os judeus, quando queriam algo de Deus, ou quando Deus chateava os judeus, eles rasgavam as suas vestes. Então nós vemos muitas coisas acontecendo e aí a pessoa fica chateada com Deus e rasgava as suas vestes. Era uma maneira de protestar contra Deus, era uma maneira do judeu chamar a atenção de Deus, eles rasgavam as suas vestes. Aí no texto de Joel vai falar o seguinte: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque o que aconteceu? Chegou um momento que tudo que acontecia, que Deus desagradava, eles rasgavam as suas vestes. Eles protestavam para Deus rasgando as vestes. E Deus falava assim: filho, você rasgar suas vestes toda hora já não significa mais nada. Eu preciso que você rasgue o seu coração. As vestes passou a ser algo somente físico, algo exterior. E Deus precisava tocar o quê? A parte interior. Para que você seja transformado essa noite, você precisa permitir que Deus toque dentro de você. Quando você não adianta mais a gente rasgar as vestes e o grupo de louvor vem tocar aqui, você se ajoelhar e chorar: Deus me perdoa, isso não vai fazer muito sentido. Se você rasgar o seu coração, se esse choro fizer sentido de você rasgar realmente o seu coração e Deus fazer a transformação na sua vida, positivo, é isso que Deus precisa, é isso que Deus quer de você. Não quer que nós entramos e saímos dos cultos, entramos e saímos todos os dias sem sentido. Nós precisamos ser transformados. As pessoas lá fora que precisam da transformação, precisam que nós transformamos primeiro, para essa transformação chegar nas pessoas. O Vitor, quando ele me viu e ele testemunhou aqui, ele falou assim: eu acho que esse cara tem cara de cristão. E eu pensei a mesma coisa dele. Eu falei assim: cara, eu acho estranho, o clima aqui está muito bom para ser qualquer lugar. Onde há transformação, você sente, você vê. O texto fala: não adianta mais você rasgar suas vestes, não adianta você ser um crente de exterior. Eu preciso que você seja um crente no seu coração. Eu preciso que o meu evangelho transforme o seu coração.
Quando houver transformação no meu coração, quando o Evangelho entrar dentro do meu coração, dentro do seu coração e te transformar, isso vai fazer sentido. Isso vai fazer sentido para Deus, isso vai fazer sentido para as pessoas que estão lá fora. Então Deus fala assim: não adianta mais você rasgar suas vestes e permanecer com o coração seco, permanecer com o coração duro. Você vai no culto na semana que vem rasgar suas vestes de novo? Ou você vai lá para rasgar o seu coração? Deus quer transformar vidas aqui. Nós precisamos sair mudados desse lugar. Enfim, vamos naquele texto então, irmão. Vou passar para você. Mateus 15, 17. Aleluia. Pode colocar no 16. Perdão. Aí. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender. Então ele vai explicar aquilo que foi falado antes. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, tá? Desce para a barriga. Está falando de comida. Ele foi questionado sobre a comida, sobre seus apóstolos, seus discípulos lavarem a mão, tá? Então Jesus está respondendo: ainda não compreendeis que tudo aquilo que entra pela boca desce para o ventre, para a pança lá, e é lançado para fora. Amém? No próximo: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Lembra que eu falei que o coração não pensa? Então o que acontece? Aquilo que sobe do coração para a boca, ou seja, ele está falando de falar, e quando ele fala de falar é simplesmente agir. Então quando eu bato, quando eu xingo, quando eu profetizo coisas ruins, ou seja, está vindo do meu coração. Tem um texto da palavra de Deus que fala: a boca fala do que o coração está cheio. Então nós agimos daquilo que o coração está cheio. Entende por que a transformação tem que começar no nosso coração? Por isso que nós temos que rasgar o nosso coração. Você está entendendo que a palavra tem que entrar dentro de nós e fazer a transformação? Porque não adianta, você vai agir daquilo que está no seu coração. E o final do texto fala assim: e isso contamina o homem. Eu fui lá e agredi o rapaz. Meu coração estava cheio de ira. E eu fui lá e agredi, eu agi, como falou ali, certo? Quem ficou contaminado? O rapaz que recebeu o murro ou eu? Percebe? Que quem fica contaminado somos nós. Somos nós que detemos o coração de Deus. O coração de Deus trabalha, e quando nós não agimos, percebe-se que nós somos contaminados. Então olha para a sua semana aí, para hoje, esse mês para trás, tanto de coisa que nós fizemos, tanto de coisa que nós agredimos, que nós falamos de que nós estamos contaminados, entre aspas, porque nós agimos da maneira errada. Não deixamos Deus fazer as coisas no nosso coração. Nós não temos controle. Nós, dentro do coração, não pensa. O que pensa é a minha cabeça. Então, se eu não penso, meu coração age, e eu vou agindo segundo aquilo que está dentro do meu coração, e isso vai me contaminando. E a gente vem na igreja sempre e acha que está tudo bem, e não é assim. A palavra tem que fazer sentido. E se nós não chegarmos aqui com o nosso coração aberto, nada vai fazer sentido. Tem um texto que fala também, quando você vai dizimar, você vai trazer a sua oferta, ele fala assim: antes de você chegar aí para ofertar, se você lembrar de alguém que você tem alguma dívida, ou tem algo contra uma pessoa, brigou, discutiu, você vai lá e peça perdão, amém? Certo ou não? Vai lá e pede perdão. Por que ele não recebe? Quando nós dizimamos, ofertamos, nós estamos dando o quê? Nós não estamos dando dinheiro para a igreja, amém? Vocês sabem, nós estamos dando aquilo que está no nosso coração, nós estamos dando aquilo que é nosso, aquilo que pertence a Deus. Estou devolvendo algo, estou fazendo uma oferta de gratidão. Então Deus fala assim: ó, se você vir com a sua gratidão, se você vir com a sua oferta, se você vir com o seu dízimo, eu prefiro que você vá lá se corrigindo aquelas pessoas, depois eu recebo aquilo que é teu. Percebe como o dízimo e a oferta está ligado com o coração? Percebe como o nosso andar é do nosso coração? Se o nosso coração estiver contaminado, machucado, chateado, nós não recebemos o evangelho.
Nós vamos sair para aí fora como crentes podres, como um fruto podre, bonito por fora, mas está podre por dentro. Deus não quer isso. Deus não deseja isso. Não só aqui na nossa igreja, nem na minha, mas Ele não quer que nós, como cristãos, como igreja de Deus, nós somos cristãos, crentes podres. E existem muitos de nós, muitos. Já viu? O crente às vezes está bonitão aqui no culto, e quando você vai visitar ele na casa, ele está arrebentado. Como que um crente sai de um culto abençoado e está arrebentado em casa? A palavra não entrou no coração dele. Aqui mostra a ação, então. Eu quero que vocês entendam de que o coração não pensa, ele não age, mas ele te influencia. Amém? Guardar aí, né? Para finalizar, queridos, eu não sei a hora que tem que terminar, vocês me corrigem aí. 1 Samuel 12, 20. Aleluia. 1 Samuel 12, 20. Olha só, isso está em Samuel, ou seja, está no começo do período histórico, tá? Diz assim: então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal. Ou seja, está falando com o povo: ó, vocês cometeram um monte de pecado, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi o Senhor com todo o vosso coração. Samuel estava assumindo a liderança do povo e falou assim: meu, vocês estão fazendo um monte de pecado, está tudo errado aí. Então é como Deus está falando assim para nós hoje aqui, e eu sentado aqui, Deus falando para mim: filho, está tudo errado, você cometeu um monte de pecado, está fazendo as coisas erradas, não é assim. Mas como Deus é maravilhoso, e nós temos uma salvação porque Jesus morreu por nós, fala assim, Deus está falando assim: ó, tudo bem, eu sei que vocês erraram, sei que vocês iam errar, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servir ao Senhor com todo o vosso coração. O que Deus está falando nesse momento? Irmão, você não precisa se consertar, vir santo para a igreja, para que você possa dizer: agora eu estou pronto, eu me redimi dos meus pecados, agora eu estou cristão, eu estou crentão agora na igreja, agora eu vou tocar, agora eu quero ir para a igreja. Irmãos, não é isso. Deus fala assim: vem como estás. Ou seja, nesse texto Deus está falando assim: cara, eu sei que está tudo errado na sua vida, eu sei que as coisas não estão indo bem, mas mesmo dessa maneira, vem servir ao Senhor com todo o vosso coração. Irmãos, a palavra de Deus é tão maravilhosa e viva, porque ela não falha nem um pouquinho, não tem nada errado aí. E quando ele fala assim: porém não se desvie de servir ao Senhor, mas servir o Senhor com todo o coração. O que Deus está falando? Pensa comigo, vamos lá. Aí está falando que é metade do coração, irmão? É com todo o coração. Outro detalhe, outro problema que os cristãos cometem é que a gente tenta servir a Deus com metade do nosso coração. Ah, tem um pecado que eu gosto de cometer, eu vou ficar escondidinho esse pecado. Não vai adiantar. Tem um videozinho lá no meu celular, eu não vou apagar. Tem umas conversinhas aqui, ninguém vai ver. O pastor não está vendo. A irmã do louvor não sabe o que eu estou vendo na internet. Não funciona. Não funciona. Quando nós agimos assim, Deus está sentado esperando você, próxima hora que você realmente entender quem eu sou e o que eu tenho para te dar, eu vou fazer isso. O texto está falando com todo o coração. Então, essa noite, meus irmãos, eu preciso, e Deus deseja no coração dele, de que você tire tudo aquilo que não pertence a ele.
E isso é difícil, não é fácil. Você precisa estar com você nesse momento, sozinho. Mesmo que os irmãos estejam aqui, você precisa olhar para dentro do seu coração e ser sincero. Deus sabe o que está dentro do coração. Olha que loucura. Deus sabe o que está no meu coração, e eu vou esconder dele o quê? Eu preciso ser sincero. Senhor, eu pequei. Senhor, eu pensei, eu desejei. Você precisa mostrar isso para Deus, para que você se arrependa, para que você venha servir Ele de todo o seu coração. Quando nós servimos Ele de todo o coração, o Evangelho faz sentido e há transformação nas nossas vidas. Sendo transformados pelo Evangelho, as pessoas lá fora vão ser transformadas. Deus vai usar a gente quando nós somos transformados. Como é que um médico doente vai tratar de um doente? Jesus fala: eu não vim para os fariseus, porque os fariseus achavam que estavam super sãos. Ele fala assim: eu vim para aqueles que estão doentes. Então Deus quer te enviar para aqueles que estão doentes. Mas como é que Ele vai enviar a gente se nós estamos doentes? Quando nós não servimos Ele com todo o nosso coração, quando nós não entregamos o nosso coração para Ele. Fazemos um evento aqui na igreja, e vem louvor aqui, toca, e os irmãos se convertem, começam a chorar, e vão batizar esse povo todo. Irmãos, essas pessoas precisam entender, porque o que eu quero mostrar para vocês, ou desenhar, é que muitas vezes a gente vai no embalo, uma emoção. A gente vai num evento, uma coisa, e acha que as coisas estão acontecendo, mas isso é muito superficial. Deus vai transformar o nosso coração quando a gente está dentro do nosso quarto. O que a palavra de Deus fala assim? Ó, vai no seu quarto, fecha a porta, fica sozinho lá, e é ali que nós vamos bater um papo. É ali que eu quero tratar do seu coração. É ali que eu quero ouvir o que você fala assim: ó, eu estou machucado no meu coração. Fizeram isso, me abusaram, me xingaram, me julgaram. Fala isso para Deus. Você tem coragem de você ser você mesmo diante de Deus? Você tem coragem de colocar aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que te faz chorar? Você tem coragem de conversar numa mesa, você sentar, você numa ponta aqui e Deus na outra, falar assim: ó, Deus, me abusaram? Você tem coragem de fazer isso? Os irmãos aqui não precisam saber. Só que esse momento no nosso quarto nós não temos. Nós não queremos entregar o nosso coração para Deus. Sabe por quê? Porque o coração é algo muito particular. O nosso coração é muito íntimo. Tem coisas da minha vida que minha esposa não sabe, que está guardado. E tem coisas da minha esposa que eu nem sonho, porque ela também guarda. Mas para Deus, Ele sabe lá quando você estava gerando. Deus via você nascendo, se desenvolvendo. Então Ele sabe quando errou. Ele sabe quando erraram com você. Só que nós precisamos tirar isso do nosso coração. Quando Ele fala assim, é todo o coração, é completo. Ele precisa habitar o seu coração por completo. Imagine, estou terminando, meus irmãos. Imagine que você vai receber um hóspede na tua casa. Você vai receber Jesus como hóspede na sua casa, vai visitar você. Aí você fala assim: Jesus, mora comigo, a tua presença é muito boa, eu estou sentindo algo tão gostoso de Deus, vem morar comigo, Deus. Aí Deus fala assim: eu quero morar com você, eu quero ficar perto de você. Aí você fala assim: ó, você vai dormir aqui, ó, e todas as camas estão ocupadas, todos os lugares da mesa de jantar estão ocupados, os seus familiares estão tudo ali, os seus problemas estão todos ali, e não há espaço para Jesus. E você fala: Jesus, vem morar, vem jantar comigo, esteja comigo aqui, mas não tem um lugar para ele ficar. É exatamente isso que acontece quando nós não abrimos nosso coração. Nós desejamos que Jesus venha no nosso lar, mas não existe espaço para Ele. Você teria coragem de falar assim: Jesus, vem jantar, dá um prato de comida para Ele, de pé, e falar assim: obrigado, Jesus, pode ir embora? Alguém tem coragem de fazer isso? Pode responder, irmãos. Não? E por que nós fazemos isso todos os dias? Por que nós ajoelhamos aqui? Deus, faz maravilhas na minha vida, transforma minha vida, transforma meu filho, faz uma mudança no meu trabalho. E daqui para fora, o irmão fecha a porta aqui, nós somos outras pessoas. É exatamente isso que acontece. Irmãos, a palavra de hoje é para transformar a sua vida, e é para transformar a minha vida. Se nós não abrimos o nosso coração, nós continuarmos rasgando somente as nossas vestes, nós não estamos dando acesso a Deus para o nosso coração. Eu sei que não é uma palavra legal, mas é uma palavra edificante.
Se você entendeu essa noite, eu peço a Deus, presbítero Vitor, orar essa noite por vocês, para que essa palavra cozinhe o cérebro da gente. Perde o sono, para que você sente no seu sofá à noite sozinho, e quando você chorar, você vai chorar para Deus. Me ensina a te dar um no meu coração. Me ensina a abrir meu coração. Eu apanhei tanto que meu coração está tão fechado que eu nem sei como abrir. Fala isso para Deus. Ele é o maior amigo que você pode ter. Ele se coloca como pai para você. Ele te abraça, te cuida como uma mãe. Esse é o nosso Jesus. Não é um Jesus de longe, é um Jesus de perto. É o Espírito Santo que está conosco aqui. Não conhecia nenhum de vocês, e Deus trouxe aqui para trazer essa palavra, para que vocês sejam transformados, para que eu e a minha família sejamos transformados. Amém? Glória a Deus. Vai pôr o louvor? Aleluia. Eu vou pedir para o irmão colocar um louvor. Eu vou pedir para o presbítero vir aqui orar comigo pela vida de vocês. Esse momento é para você ficar sozinho mesmo. Mesmo que tenha alguém do seu lado aí, imagine que você está sozinho. É o momento de você entregar todo o seu coração. Todo o seu coração não está no pecado, machucado. Tudo que tem no teu coração nessa noite vai ser esvaziado. Deus quer invadir o teu coração nessa noite. Deus quer transformar a sua vida nessa noite. Deus quer transformar os lugares que Ele te mandar de conversa nessa noite. Aleluia. Pode abrir seu coração. Sinta a presença dEle. Em nome de Jesus. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra mim lugar. Posso mudar, me mereceu, mesmo assim se revelou. Oh, impressionante, infinito, amor de mentiras.
Você não aplaude o Senhor.